partimos para o quinto e último passo, que consiste em definir qual política salarial será adotada pela empresa, contendo critérios de promoção, enquadramento, salários de admissão, pós-experiência, benefícios, PLR, bônus, entre outros. São inúmeras as formas de implantação dessa política salarial. Após a implantação, o maior cuidado que se deve ter em relação à manutenção, em relação à manutenção deste plano, porque muitas vezes nós começamos a contratar muitas pessoas, não temos um analista especificamente para cuidar disso, ou começa a ceder para funcionários que estão desmotivados e que não conseguem esperar a completude do plano de carreira, e quando percebe, já não está mais utilizando o plano. Então, tudo acaba indo por água abaixo, então tem que tomar muito cuidado. A gente vai falar mais sobre isso no módulo seguinte, que é sobre os erros na implantação da política, tá? Então, é necessário que as descrições dos cargos estejam sempre atualizadas e avaliações e classificações também. Dentro do quinto passo, também inclui-se pensar em reunião com a direção como será realizada a apresentação dessa política para toda a organização. É necessário que todo mundo participe e entenda aquilo que será realizado a partir de então, tá? Então, quais são as possibilidades de mudança salarial? Primeiro, salário de admissão. O ideal é que todo funcionário seja admitido com o salário no início da faixa salarial estabelecida pelo seu cargo. Por exemplo, nós vamos contratar um auxiliar administrativo e o grau 1 do auxiliar administrativo, um exemplo, tem o salário de R$ 1.200. Se nós vamos contratar alguém no grau 1, o ideal é que ele receba, no salário de admissão, o ideal é que ele entre com a faixa salarial do grau 1. Por quê? Porque se nós contratarmos ele com um salário acima, nós vamos ficar reféns daquele aumento que ele já recebeu desde o início da contratação. É claro que, se nós contratamos alguém com muita experiência, a gente não quer perder aquela pessoa e quer mantê-la conosco, a gente faz uma mudança e contrata de acordo com os demais graus daquela função. Mas o ideal é que seja contratado no grau 1 e após o período de experiência, nós aumentemos para o grau que realmente aquela pessoa se aplica. Segunda possibilidade é salário para um novo cargo, se todas as vezes que surgir uma demanda diferente, um novo cargo para a empresa, deve-se passar por toda essa avaliação e classificação de cargos. Não podemos imaginar que o quanto ela deve ganhar somente com base em um dos critérios. Tem que passar por todos os outros as 4 etapas anteriores. Descrição de cargo, colocar exatamente qual é o grau de cada cargo, fazer a pesquisa salarial, tudo completo, e entender qual dentro do painel de classes salariais onde esse cargo se encontra, para que não possa haver nenhuma desavença e a gente não botar tudo a perder em relação ao plano de cargos e salários já feito para essa empresa. Terceira, alterações salariais. O sistema de cargos e salários, então, prevê algumas alterações que podem ser geradas no salário do colaborador, como, por exemplo, promoções. Promoção vertical, que são aquelas promoções em que o funcionário passa a ocupar cargos que estão incluídos em classes superiores ao seu cargo atual, que tem que estar vinculada à existência de vaga no quadro de funcionários, criação de nova vaga, depende da necessidade. E lembrando que todo o processo de promoção precisa de avaliação e deve ser conduzido por uma área específica, de preferência a área de RH da empresa, caso não tenha mais uma liderança que realize essa área, em paralelo com a contabilidade. Por quê? Porque é necessário que o RH faça uma avaliação, ou a liderança faça uma avaliação de cargo, e a área que faz o pagamento desse salário verifique, porque já aconteceu de empresas que começaram a implantar o plano de cargos e salários e funcionários com menos atividades ganhando mais do que funcionários com muitas, porque tem muito tempo de casa, foi contratado já muito tempo antes, enfim, então tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado e com critérios bem definidos.
Ou promoção horizontal, que é relacionada ao aumento por mérito, quando o funcionário está apresentando melhor desempenho em relação aos demais. Por isso, teve uma posição de destaque, né, dentro da equipe e, por merecimento, tem um aumento, mas não tem uma diferenciação da classe do cargo. O cargo dele não muda de classe salarial. Então, a alteração de salário acontece dentro da mesma faixa salarial correspondente ao seu cargo. Isso é uma promoção horizontal. Por exemplo, cargo de analista de RH. Às vezes ele faz apenas recrutamento e seleção e depois o colaborador passa a fazer recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento. Ele sofreu uma promoção horizontal, não muda o cargo, porque tudo é analista de RH, porém recebe um aumento salarial porque ganhou mais atividades. Por quê? Porque ele estava se desenvolvendo melhor dentro da equipe e entendeu-se que ele merecia ganhar um pouquinho mais. É importante lembrar que todas as vezes que houver aumento de cargo, consequentemente, na maioria das vezes vai haver também aumento das atividades, a não ser que realmente esteja totalmente desajustado em relação ao mercado ou em relação ao cargo que ele já ocupa. Transferência de cargo ocorre quando o colaborador é transferido de área e o seu novo cargo faz parte de uma classe salarial superior à atual. Por exemplo, ele trabalha na área de produção e é transferido para uma área administrativa. Muda a classe salarial e, se a classe salarial dentro da área administrativa for superior, recebe um aumento salarial por conta dessa transferência. Tá? Nem todas as vezes que houver uma transferência de cargo vai ter um aumento salarial. Mas, em caso de mudança de classe salarial, sim, deve haver essa mudança. Outro critério, reclassificação do cargo. Ocorre quando um cargo recebe atribuições adicionais ou necessidades diferentes, como, por exemplo, de competências técnicas diferenciadas. Então, vou dar um exemplo de novo de analista de RH, quando ocorreu a implantação do e-social e os funcionários precisaram ser treinados nessa nova competência. Como incluiu-se uma competência técnica diferenciada, algumas empresas precisaram realmente entender que esse analista já não era mais um analista que merecia ganhar aquele mesmo valor salarial. Então, houve algumas reclassificações do cargo, exigindo-se mais. Principalmente porque as empresas elas estão indo de um nível mais para um nível mais estratégico. Então, todos os cargos que antes eram muito manuais, os computadores passarão a fazer esse trabalho e a parte estratégica fica por conta do analista e aí com isso o cargo ele é reclassificado e o salário deve ser alterado. Outro tipo de classificação são os ajustes de mercado. Essas alterações acontecem quando há necessidade de alinhar o salário do cargo com os padrões de mercado constatados por meio da pesquisa salarial. A pesquisa que nós falamos no módulo 3, ela é necessária, na terceira etapa, ela é necessária que seja refeita de tempos em tempos, dependendo de onde onde essa empresa está instalada, com uma periodicidade maior do que em outros lugares. Pode ser que uma região ela seja afetada com a mudança de salarial mais rápido do que outras regiões, mas o importante é que essa pesquisa, esse ajuste de mercado seja realizado periodicamente. Essas são algumas das possibilidades, então, de definição de política salarial. Existem inúmeras possibilidades, existem possibilidades, inclusive, personalizadas, né? E a empresa cria um método. Isso aqui é extremamente ligado à cultura da empresa, então não tem problema que seja feito de forma personalizada, de acordo com aquilo que a empresa define como necessário, mas essas que nós mencionamos aqui nesse quinto passo são as mais utilizadas.